Sejam bem-vindos a mais um episódio do Carreira Tech, onde eu entrevisto profissionais da área de tecnologia para ajudar você a definir melhor a sua carreira, né? Seja para você começar a estudar, para você fazer a sua migração de carreira, para você aí que quer avaliar o mercado, né? Hoje eu recebo aqui ela, que é analista de cibersegurança, com certificados aí, né, para atuar como DPO e privacidade de dados, atuando aí também na área de gestão de risco e pentest, tanto em Red quanto em Blue Team. Ela tem aí experiência com mais de 4 anos como qualidade de software, né? Incluindo aí também experiências com testes e automação de software, teste de vulnerabilidade e estresse. Receba com uma salva de palmas, Paula Cristina. Paula, seja muito bem-vinda aí ao Carreira Tech. Fico muito feliz de estar recebendo você aqui. Eu não lembro se você se lembra, 1 ou 2 anos atrás, você estava no grupo Carreira Tech, né? Nessa época você, pelo que eu me lembro, atuava com a parte de testes, assim. E aí eu não me lembro em que momento que eu vi o seu LinkedIn, e aí eu vi que você estava na parte de cyber. E eu achei bem interessante. E aí eu comecei a pensar, cara, será que para quem já atua com testes, né? Ou com qualidade aí, no geral, será que essa migração é fácil? Será que é uma nova vertente que eu não estava enxergando? Aí eu queria entender isso aí, e eu pensei, por que não chamar a Paola, né? Então seja muito bem-vinda aí, fico muito feliz de receber você aqui, e é isso. Obrigada, valeu pelo convite aí, boa noite. Boa noite, obrigado. Bom, então vamos lá. Bom, geralmente eu começo aqui perguntando, né, um pouquinho da trajetória das pessoas, né, dos profissionais que vêm aqui trocar uma ideia comigo. Então eu queria saber de você aí, o que você fazia aí antes de trabalhar com tecnologia? Então, né, eu fazia coisas que não tinha nada a ver com tecnologia. Uhum. Eu comecei muito assim na área administrativa, né, então eu já fui assistente, auxiliar administrativa, já trabalhei como operadora de caixa. Legal. Assim, né, eu já tive vários segmentos, assim, antes de entrar, de fato, na área de tecnologia. Sempre muito entusiasta da tecnologia, da segurança, inclusive, mas comecei aí com oportunidades como analista, assistente, né, só administrativo mesmo. Entendi. E aí, no caso, você sonhava em trabalhar com TI? Como é que era a TI para você nesse momento da sua vida que você não trabalhava com TI? E como foi o primeiro emprego na área de TI específica? Então, né, o TI era um sonho de princesa, na verdade, né, como o pessoal costuma dizer. Na verdade, assim, eu enxergava, né, como um sonho inalcançável, porque geralmente o pessoal de TI, eles estudam bastante, né, tem muitos cursos, muitas formações, muitas faculdades, e a gente sempre fica com aquele pensamento de, ai, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso, nunca vou conseguir ser dessa área, e com esse pensamento a gente vai, né, postergando o conhecimento aí. Por que a gente não para de pensar nisso, né? Foi assim que veio o gap aí de entrar para a área de TI. Eu falei, pô, por que eu não paro de pensar que eu nunca vou chegar lá? E eu tento de fato chegar lá, né? Independente do tempo que isso vai levar. E aí eu comecei a investir mais nessa carreira de TI, né? A minha história, assim, na TI, ela é um pouco engraçada, porque eu sempre falo para todo mundo que eu entrei na TI por pura ousadia, né? Todas as empresas que eu já trabalhei anteriormente, eu sempre estava ali com um pezinho dentro da área de TI. Então eu ficava tipo, os meninos do TI são muito gente boa, vou lá ver o que eles estão fazendo. Aí chegava lá, via a galera desenvolvendo, cuidando de rede, né? E eu ficava assim, nossa, que máximo, né? Como será que eles fazem isso? E aí eu fui entrando no mundinho, assim, da TI. Eu perguntava como que eles mexiam em tal programa, o que eles faziam de interessante, o que eles estudavam. E fui coletando, né, conhecimento de várias pessoas, de várias áreas de TI das empresas que eu passei. Até que, né, entrei de fato para a área de TI. Bacana. Pelo que eu entendi, você tem perfil muito de curiosa, né? Assim, e isso é interessante. Imagino que talvez seja uma característica específica, né, para quem é profissional de testes, né? Porque você tem que, em teoria, testar e pensar um pouquinho em como seria o usuário. Assim, tô falando aqui o que eu acho, tá? Pode estar falando besteira. Mas eu imagino que seria isso, assim. Você tem que pensar como usuário, quais são as possibilidades que o usuário teria diante daquilo para mitigar isso no teste. Sim, né? Exatamente. A área de qualidade de software, ela exige muito, assim, uma capacidade analítica e muita curiosidade, né? É uma área de muita imaginação, né? Você imagina o que pode acontecer com esse sistema. O que será que acontece se eu fizer isso aqui? Se eu clicar tantas vezes nesse botão?
E esse código, como será que ele funciona? Então, assim, é curiosidade e imaginação, né? A área de qualidade de software, né? De teste de software, ela mexe muito, assim, com a imaginação mesmo, com cenários inimagináveis, assim, das pessoas, né? Do usuário final. Entendi. Nessa parte de qualidade de software, o que que é, 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 essa foi sua primeira carreira e o que que te chamou a atenção nessa área especificamente? Então, a área de qualidade não foi a primeira, né? Eu tive, assim, uma breve oportunidade para trabalhar com automação e eu nem sabia, né, na verdade, o que que era automação. Mas não era automação de teste, era automação de fato de sistemas. E assim, né, tive uma oportunidade de conhecer ferramentas, de desenvolver ferramentas, mas não tive a oportunidade de trabalhar de fato na área de TI. E aí foi o start, né? Eu falei, poxa, se eu vi que eu tenho ali uma capacidade, tenho um jeitinho para mexer com isso, então vou investir nisso. E aí eu conheci uma empresa que ela forma, né, testadores, ela é uma fábrica de testers. E foi lá nessa empresa que eu tive a minha primeira oportunidade. Inclusive foi um desafio muito grande, né? Porque as pessoas que entram na empresa, elas já têm mais um conhecimento de qualidade, elas já tiveram mais um contato, né, maior com o teste de software, e eu nem sabia o que era testar. Eu tava Entendi. assim, poxa, eu testo o tempo todo, nem sei que eu tô testando. E aí surgiu essa oportunidade, né? Eles me passaram aí um desafio de automação para fazer, como parte, né, da entrevista, e eu falei, poxa, se eu quero mesmo, agora é a hora. E aí eu cumpri o desafio, né? Não todo, cumpri parte do desafio, mas foi o suficiente aí para eu conseguir essa oportunidade. Interessante. Hoje você está o quê? Há uns um ano fora da área de teste? Na área de teste, eu saí da área de teste no mês de abril. Então Ah, tem entendi. pouco tempo, tá bem Menos recente, de um ano. menos de um ano. Olhando hoje para a área de teste, como é que você, assim, para pessoa que tem interesse, por exemplo, em começar, como é que você enxerga hoje, de hoje para frente, né, para o futuro, a área de teste específica, qualidade de software, enfim? Então, eu enxergo assim de uma importância muito grande, porque a gente tende a achar que as máquinas vão substituir as pessoas, né? E eu acho que é um pouco equivocado esse pensamento. É muito difícil você substituir o olho humano, Uhum. né? E a área de qualidade, ela está sendo muito importante, né? Hoje, no cargo de analista de cibersegurança, eu ainda recebo propostas como analista de teste. Ó, Então, assim, o mercado de trabalho ele está bem aquecido porque as pessoas, né, as empresas, elas procuram entregar para os clientes um sistema com qualidade. E muitas vezes ali desenvolvendo, você não tem uma visão ampla de como o seu sistema funciona, o que ele está oferecendo para o usuário final. Então é necessário, né? Hoje é essencial que se tenha pelo menos um analista de teste junto com a equipe de desenvolvimento, para essa pessoa avaliar se o sistema está funcionando de forma correta, se aquilo vai satisfazer o usuário final, né? E eu acredito que a tendência é que aumente mais ainda as oportunidades, né, para as pessoas que querem entrar na área de TI e acham que o desenvolvimento, por exemplo, é um caminho mais difícil, né, mais complicado. Porque a área de teste, ela tem a parte de teste manual e de teste automatizado. Então, a uhum. pessoa, ela não necessariamente precisa saber programar para ela testar um programa, né? Sim. Ela pode ali ter muitas habilidades de teste manual que uma pessoa que entende de programação talvez não tenha. Então, é uma oportunidade muito boa, assim, para quem quer começar na carreira de TI. Eu acho que o melhor passo a se dar é pela área de Sim, qualidade. legal. Eu já trabalhei numa fábrica de software também e tem até aqui no canal o Thiago, eu não lembro se a entrevista que ele fez foi sobre Product Owner, mas ele foi testador na época que eu trabalhei e aí ele foi Product Owner em Uhum. uma outra empresa, se não me engano agora. E ele era uma pessoa muito boa e eu lembro de alguns softwares específicos, né? Tipo Selenium DE, umas coisas assim. Era bem da hora. Sim, sim. Como que foi esse lance de querer mudar para cyber? Como é que foi esse processo? Então, né, é outro processo muito engraçado. A vida da pessoa é um livro, né, praticamente. Cibersegurança, né, tudo começou há muitos anos atrás, quando eu jogava online, né, eu sempre fui muito de jogos, assim, sempre gostei muito de jogar. E eu tive uma conta de um jogo hackeado por 3 vezes. Ah, entendi. Eu ficava assim, gente, não tem condição, por que que as pessoas conseguem roubar a minha conta? Ah, entendi. E aí eu falei, poxa, eu vou tentar entender
o que está vulnerável aqui, né, no momento de logar na minha conta. E aí eu comecei a estudar, assim, né, pentest, a prática de hacking mesmo, mas para tentar entender a vulnerabilidade, né, porque a gente tem aí os hackers éticos e os não éticos, tem uma diferença muito grande. E aí eu falei, poxa, eu vou tentar defender a minha conta desses tipos de ataque para continuar jogando meu jogo em paz. E aí eu fui começando a estudar um pouco sobre hacking, sobre segurança, e falei, poxa, que bacana isso, né? Muito interessante, assim, você entender o que tem de vulnerável dentro de um site, como que a pessoa consegue invadir um sistema, né? Pegar uma conta de alguém. E aí veio essa curiosidade, né? Eu só não levei adiante a curiosidade, porque aí vieram outros empregos, né, que não envolviam a tecnologia, mas que foram extremamente necessários para eu construir minha carreira. E aí eu fui deixando isso um pouquinho de lado, mas a chama da cibersegurança sempre esteve acesa aqui dentro. Entendi. E quando é que você decidiu falar assim, não, agora eu vou largar X anos da área de teste, né, desse perfil profissional, para, digamos, começar uma carreira do zero? Qual é que foi essa decisão? E como que foi? Então, isso veio mais de oportunidade, né? Eu venho estudando já segurança da informação há bastante tempo, até mais tempo do que qualidade de software. E aí surgiu essa oportunidade, né, no meu atual emprego. E assim, né, era um desafio muito grande. Eu falei assim, olha, eu tenho umas skills aí que podem ser interessantes, né, para compor o time de segurança. Se eu receber essa oportunidade, eu ficaria muito feliz em literalmente largar a minha carreira de QA e iniciar a carreira na cibersegurança, né? Já era um objetivo desde do ano passado, de migrar mesmo de área. Eu tinha em mente, assim, largar a área de qualidade de software, né, de fazer testes de software, para começar a fazer testes de segurança. Então, foi uma migração, assim, bem sutil de uma área para outra, né? Falei, já que eu tenho, assim, a habilidade para testar um software, por que eu não posso testar a segurança desse software? E aí eu fui buscando essa oportunidade no meu emprego atual e acabei recebendo aí essa oportunidade. E fiquei muito feliz, claro. Da hora. Isso é o mais importante, né? Você tá feliz com o que você faz. Uhum. Como é que foi a reação dos seus amigos, das pessoas que acompanharam a sua carreira? Como é que foi a reação e também do mercado com essa mudança? Então, das pessoas assim, né, mais próximas que conheciam mesmo a minha vontade de entrar para a área de cibersegurança, foi bem bacana, assim, né? Eles ficaram muito felizes por essa migração. E para todo mundo que eu sempre falava, né, um dia eu quero ser tipo um hacker ético, né? Eu quero trabalhar com cibersegurança. Fala assim, pô, você é muito doido, porque você estuda o tempo todo, não para, é tudo muito atualizado, muito rápido. Aí eu falo, mas né, a gente tem que, quando a gente tem um sonho, né, uma vontade, a gente tem que abraçar isso e meter as caras mesmo, vai com coragem, né? Se não tiver conhecimento, leva coragem, consegue o conhecimento que vai adquirindo no caminho. Exatamente. E aí foi bem surpreendente, né? Porque eu me imaginava na área de qualidade por mais um tempo, a migração, essa oportunidade, ela veio assim eu já queria isso, já vinha pedindo há muito tempo, mas ela veio muito rápido, né? É quando você quer uma coisa, mas não tá pronto para receber. Foi mais ou menos assim. Mas aí eu falei, vou abraçar essa oportunidade e vamos ver no que dá. Eu tava pensando aqui, né? Nesse seu caso, como você já tinha o seu desejo de ir para a área de cyber, né, que é uma outra área e tal, e você deixou isso claro para a empresa, eu fiquei pensando assim, com seus amigos, ou no próprio ambiente de trabalho, ou no próprio LinkedIn, se essa migração de carreira é comum, se não é, como é que é a sua visão sobre essa migração específica? Então, eu não consigo mensurar assim, se é tão comum essa migração, porque onde eu trabalho é o primeiro caso, né? Foi a primeira pessoa da área de qualidade que teve o interesse em mudar para a área de cyber. Mas, assim, né, meus colegas QAs, né, eles não são meus colegas, não vão deixar de ser meus colegas, né, meus colegas QAs, eles têm o interesse, assim, pela área de segurança, mas por curiosidade, né, acho que eles não tinham esse sonho de princesa aí que eu sempre tive de segurança. Então, é o primeiro caso que eu vejo de pessoas que eram legal. da área de qualidade e migraram para a área de segurança, é o único caso que eu conheço. Se tiver mais alguém aí que passou pela mesma coisa, pelo mesmo caso, dá um oi. Vamos fazer amizade. Boa, deixa nos comentários aí. Boa, excelente.
Aproveitando, para você que tá assistindo agora ou ouvindo também, né? A gente também está a gente também, peraí, nós também estamos nas principais plataformas de podcast, inclusive no Spotify com vídeo. Deixa aí o que você acha, como é que tá a sua migração, se você está migrando, enfim, tá? Paula, eu tava olhando aqui, né, no seu LinkedIn, a parte de testes de vulnerabilidade e estresse, por exemplo, ela já foi quando você fez essa migração ou ela era parte da sua atuação como QA? Ela foi parte da atuação como QA, né? A gente tinha que testar assim, a capacidade dos sistemas, dos servidores aí de quantidade de acessos, etc. E ela também faz parte hoje da área de cyber, né? A gente também utiliza isso como um padrão de segurança, né? Um parâmetro de segurança. Será que, por exemplo, tem ataques aí de rede, DOS, DDoS, será que aguenta, será que não aguenta a quantidade de acessos, requisições? Então ela tá bem ali conjunta com as duas áreas. Mas assim, os seus amigos, por exemplo, de QA, essa parte de testes de vulnerabilidade, eles também fazem ou ou essa parte é mais específica de você e da equipe de cyber, por exemplo? Os testes de vulnerabilidade, eles ficam mais restritos à área de segurança, porque a gente utiliza Sim. ferramentas diferentes, né? São ferramentas, Boa. plataformas diferentes, e tem até um gap diferente, né? Uma forma de testar diferente. Entendi. Mas nada impede também que um QA tente fazer teste de vulnerabilidades aí em algum sistema, né? Como eu tinha dito, a área de QA ela envolve muito a imaginação. Então, o teste, ele não existe um roteiro específico para você fazer um teste, né? Você Entendi. faz o que a sua imaginação manda ali, o que você tem de conhecimento, e se funcionar, é isso aí. Entendi. Eu fiz essa pergunta porque, assim, quando eu estava preparando o roteiro, eu imaginei que essa era a parte assim, que facilitou a sua ida para cyber, entendeu? Uhum. E aí, aproveitando nisso, eu queria te perguntar, por exemplo, a pessoa que está assistindo a gente agora e que assim, que atua com testes, por exemplo, ou que enfim, para ela que, vamos supor, tem o conhecimento, digamos que padrão, para ela ir para cyber, a área de testes em si tem essa facilidade para essa migração ou a pessoa tem que realmente fazer, como você fez, de estudar muito por fora, a parte de cyber em si para conseguir fazer essa migração? Então, né, vai muito de oportunidade. Para migrar para a área de segurança, a gente precisa mesmo de ter algumas certificações, né? Tem muita exigência no mercado para o profissional de segurança, porque é uma coisa mais detalhada, né? Mexe mais com o negócio mesmo ali da empresa. Então, foi exigido de mim, assim, algum tempo, né, dedicado a estudos específicos para a área e oportunidade, né? Foi um conjunto aí de coisas, o estudo e a oportunidade. Para quem é QA, assim, e tem interesse em mudar para a área de segurança, é bom que pegue algumas certificações básicas, alguns cursos básicos aí, para entender até mais um pouco de fundamentos, né? Tem que saber um pouco de redes, tem que saber um pouco sobre como funciona uma página web, como funciona um site, como a internet funciona. Então, exige um pouco de estudo de fundamentos, né? Entender um pouco também de programação, porque a gente tem muitas vulnerabilidades em códigos. Então foi um conjunto aí de várias coisas. Perfeito. Eu tava pensando na propaganda aqui já. Dei uma viadada aqui. Desculpa. É que eu tô lendo o roteiro aqui, eu tô, putz, cara, tem aqui. Posso lançar essa propaganda aqui? Foi mal, desculpa, viajei. Lembrei, tá. Vou voltar aqui. Eu não uso droga não, tá? É só. Você tem aí 4 meses, né, aproximadamente, como analista de cyber, né? Porém, você tem vários certificados. Como é que foi esse processo de certificação? Foi um pouco intenso, né? Assim, quando eu tive a oportunidade para entrar para a área de cyber, eu falei, poxa, eu preciso
de colocar em prática meus conhecimentos e mostrar para a empresa, né? Tipo assim, olha, eu tenho certificação nisso, nisso e nisso, em fundamentos, em cyber, em pentest. E aí, assim, esses 4 meses foram 4 meses de muito estudo, né? A maioria das certificações, especificamente em cyber, que eu tirei, foi nesse período depois de migrar, né, da área de QA para a área de cyber. Então, assim, foi bem dedicatório mesmo. Algumas certificações eu recebi aí um apoio da empresa, que é bem bacana, né? O incentivo a pessoa a Isso. estudar, obter conhecimento, eu acho isso muito legal. E o apoio dos colegas também do time de segurança, né? Falei assim, olha, Da hora. faz esse curso, tira essa certificação, isso aqui vai te ajudar em tal coisa. E foi assim, né? Ainda estou estudando, né? Nesse período que eu estou na área de cyber, e eu acredito que eu vou continuar estudando por muito tempo, né? Eu nunca vou parar de estudar. Boa. Boa. Aproveitando, tem alguma, assim, para quem tem interessado agora, né? Você tem alguma ordem, digamos assim, de certificações para facilitar nesse processo de migração? Olha, eu particularmente não tenho uma ordem específica, né, de certificações. Eu fui mais assim por questão do que atenderia o modelo de negócio da empresa que eu trabalho. Boa, boa. Então, assim, né, o que a gente precisa, o que falta no time de segurança que eu possa agregar aí, né? Ah, tá Interessante. faltando uma pessoa que entende um pouco de fundamentos, que entende um pouco de redes. Ah, então eu vou tirar uma certificação mais voltada para isso. Ah, e agora a gente precisa de certificação de pentest. Ah, uma pessoa com especialização em Red Team, Blue Team. Então eu fui assim seguindo mais a necessidade da empresa Boa. e o que a gente estava implantando no momento. Interessante, cara. É uma visão bem, bem interessante, realmente. Faz sentido. Algumas dessas certificações que você tirou, algumas delas são gratuitas? Sim, tiveram algumas que foram gratuitas, né? Tem algumas plataformas aí que oferecem umas certificações de Legal. forma gratuita, outras foram pagas e as pagas a gente até recebe uma Oh, ajuda aí legal. da empresa para incentivar Legal, mesmo a legal. estudar. Se você puder depois me passar os links das que são gratuitas, para eu colocar na descrição aqui também. Claro, passo sim, com certeza. Perfeito. Você possui algum método de estudo? Cara, então, o método de estudo é curiosidade. O meu método de estudo é curiosidade. Eu entro muito em assuntos muito delicados, né? Então, assim, eu não consigo estabelecer um padrão de estudo, mas quanto mais você souber dos detalhes, melhor, né? Então, vamos supor, eu gosto de separar por segmentos, né? Hoje eu vou estudar sobre redes. Ok, então vamos começar do fundamento de rede. Protocolo, IP, TCP, UDP, aí vamos estudando aquilo ali e ver o que vai dar. Então, eu prefiro separar por segmentos também, para não misturar muito os conteúdos, né? É muita informação, muita coisa. Mas eu prefiro separar, assim, sem um método específico, mas separando por assuntos que vão se complementando aí ao longo do estudo. Entendi. Mas por exemplo, vamos supor, você tem definido tipo X horas por dia, ou X dias por semana, ou X horário do dia. Não, Ah, é quando dá? não, quando dá. Quando dá, a Entendi, gente entendi. vai estudando. Às vezes a gente vai estudando sem perceber. Você pega, vai ler uma notícia na internet ali, um ataque de ransomware, um mal, etc. Aí você começa a ler, quando você vai ver, você já está aprendendo um monte de coisa. Entendi. Mas, Esse é meu método. mas para tirar a certificação, você tá bem, bem avançado, porque. Não, para tirar a certificação, a gente tem um estudozinho assim mais dedicado, mas não costumo colocar a quantidade de horas, porque eu vou no meu limite, né? A minha Uhum. capacidade. Então, tanto que eu aguento ali, que eu vejo que eu estou absorvendo conteúdo, que aquilo ali está funcionando para mim, eu vou seguindo daquele modelo. Aí tem dia que eu consigo estudar 30 minutos, tem dia que eu consigo estudar 2 horas. Não consigo ter um padrão de estudos, porque cada dia a gente tem um limite diferente, né? Entendi. Interessante, interessante. Eu tô perguntando isso tudo porque eu tô lendo um livro. Deixa eu só colar aqui porque eu esqueci o nome do livro. Você tá vendo que eu tô bem na cabeça, né? Só um minutinho, peraí. É porque falar o nome dele fica melhor, falar o nome certinho. Só um minutinho, rapidão. Na verdade, eu tô ouvindo ele, né? Que eu tô ouvindo pelo Audiobook? Spotify. Isso. Ah, legal. Aí eu vou fazendo uma caminhada de velho e vou ouvindo. Porque aí já. Aí você já mata dois coelhos com uma cajadada só. Os 7 hábitos. Eu tenho ele também no YouTube. Se você tiver interesse, eu te mando o link aqui. Eu tô te fazendo essas perguntas porque eu tô lendo o livro, né? Na verdade, eu tô ouvindo um audiobook. Dos 7 hábitos, o cara olha pro lado pra falar, né? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes.
E tá sendo bem interessante porque, segundo esse livro, né, nós somos o resultado dos nossos hábitos e os nossos hábitos também fazem com que a gente seja quem nós somos. E se você tá, tipo, todo dia estudando e tal, isso faz com que você seja uma estudante de fato, né, logicamente, mas isso vai trazer benefícios futuros muito melhores, porque você está criando o hábito, e aí quando você, por exemplo, parar de estudar, por exemplo, porque você concluiu o que você queria, dependendo logicamente do objetivo, né? Tipo, eu só quero estudar porque eu quero tirar essa certificação, ou eu quero estudar porque eu gosto de estudar, e isso influencia também no resultado futuro, mas esses pequenos hábitos, eles lá na frente, é como se fossem juros compostos, né? Se você trabalha guardando seu dinheiro para lá na frente você ter, sei lá, viver de renda, você está criando uma poupança, digamos assim, que você vai se beneficiar dela. E com os hábitos são as mesmas coisas. Se você hoje fica fumando o tempo todo, lá na frente você vai ter problemas de saúde. Se você estuda muito hoje, lá na frente, e eu acho que o profissional que estuda bastante é o profissional que vai ser muito requisitado, na minha humilde opinião. Então, eu acho que esse é um hábito muito bacana e eu acho que é um hábito que vai... eu acho que é uma habilidade, digamos assim, uma qualidade do profissional do futuro, né? Que é sempre estar estudando. Então, só queria complementar com isso. E esse audiobook, eu vou deixar o link para quem tiver interesse, né? Vou deixar o link na descrição. Tanto para quem está assistindo no nosso canal no YouTube, quanto para quem está também assistindo no Instagram e também para quem está ouvindo pelo podcast, tá? A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco. Não saia daí. A gente fala muito de bug bounty e pentest, né? Então, muita gente foca em uma coisa só. O pentester e o hunter tem a diferença. O pentester cara, tu tem essa aplicação aqui. O hunter, ele vai falar assim, ó, cara, eu tenho essa aplicação, firmeza. Mas o que rola por baixo dos panos dessa aplicação aí? Ele vai o hunter, ele é um cara que vai muito mais além. Não desmerecendo jamais, mas ele é um cara que vai muito mais do além, né? Então, o pentester, ele é um cara que vai achar ali as falhas, enfim, mas ele é muito mais doutrinado aquilo ali, né? Aquele ambiente ali. O hunter não, o hunter ele vai, cara, vai bater em subdomínio, vai bater em porta de porta, vai bater em outras coisas. Não que o pentester não faça isso, mas os meios e táticas são totalmente diferentes, né? Que eu, falando por mim, hoje em dia, se eu utilizo uma técnica de bug bounty em cima de um pentest, a questão de localizar algo é muito mais rápida do que um pentester em bug bounty. Porque dentro do bug bounty, cara, tu tem uma infinidade de coisas que tu vai ter que aprender. E tu vai ter que conhecer, tu vai ter que se ambientar e automatizar aquilo ali. Então, pensa o seguinte, o pentester, o primeiro pentester ele vai enumerar subdomínio, depois ele vai enumerar a porta. Cara, tem um robô que ele faz tudo isso. Eu boto o domínio e ele faz tudo isso pra mim. Pronto. Então, eu já tô na frente do cara ali, né? Análise, o cara ele vai ter que analisar um a um. O Hunter não. O Hunter ele automatiza para automatizar a leitura daqueles dados, né? Então ele vai me filtrar muito mais coisa. Uma paulada só aí. A gente tá falando de quê? 15, 20 minutos. E o pentester tá fazendo ali, tipo, olhando coisinha por coisinha. Automação não. A automação ela vai bater do que eu quiser, ela vai fazer, ela vai me trazer. Entendi. Então, é diferente. Então, tu começa por sistemas operacionais, depois tu cai para um básico, para tu entender como é que funciona essa questão web, protocolo, depois tu cai para introdução. Na introdução, eles já vão começar a falar de outras ferramentas. Na automação, daí lá é loucurado. Aí lá tu vai quase codar, na realidade, em Bash ali, Python, Rush também tem. Então tu vai brincar alucinadamente ali dentro. Né? Perfeito. Por que você acha que a pessoa que está assistindo a gente deveria fazer os seus treinamentos? Cara, tu vai ter um ganho de skill muito mais diferenciado dos outros. E não é porque eu tô falando.
o que eu escuto falarem dos meus cursos, eu tô retransmitindo. Boa. Eu não sou o cara que, tô aqui para me achar, jamais. Então, eu sou um cara que sei do potencial do curso e eu sei que ele mudou muitas vidas aí. Boa. Então, tem gente que vive só dele. Boa. Só debug bounty dele. Então, teve um cara que eu sempre gosto de mencionar, que é o TVM. Cara, ele me perguntava todo santo dia. Hoje o cara tira 100, 200, 300, 400 dólares no dia, né? Então, só fazendo bug bounty. Uhum. Então, às vezes ele pega um de 500. Já tive alunos que acharam falhas de 4.500 dólares, 6.500 dólares, né? Com automação. Boa. Então, teve um que achou um de 10 mil euros agora. Então, e ele falando, cara, não tem o teu curso, mas só vendo as tuas lives. Legal. E depois o cara comprou meu curso. Boa. Né? Então, tem muita gente, cara. Boa, bacana. Tem muito feedback legal. Né? O seu treinamento, ele tem grupo no WhatsApp, Telegram? Como é que funciona essa questão de comunidade? Tem comunidade, tem isso? Tem. Eu tenho um grupo fechado, que é a Tribo do Já, que lá tem quase 500 pessoas, né? A grande maioria Hunter, também ali, que se ajuda. É um grupo de 24 horas aberto. Caraca. Então, tem muito conteúdo, muito conteúdo. Tem o outro que é um grupo americano, que é o The Kings of Bug Bounty, que é muito mais focado para o grupo americano. Então tem indiano, russo, americano, tudo dentro dele. Caraca. Tem o outro que é o da Twitch, que tem 600, quase 700 e poucas pessoas, que também ele não é tão populado, já foi muito mais quente, mas quem estava nesse grupo foi todo mundo para dentro da tribo. Então lá a tribo ele é quente todo dia tem alguém falando. Para quem tiver interesse nos treinamentos aí do Ataídes, os links estão no meu site, né, que é wesleyrodrigo.com.br, link na descrição aqui. Valeu, pessoal! Voltamos aqui com esse papo que está incrível. A Paola é uma pessoa com uma oratória excelente, com muitas habilidades também, né? De estar na câmera, estar tranquila, não estar nervosa. Chorou ali um pouquinho, mas tô brincando. Bom, Paola, hoje você atua aí, né, na área de gestão de risco e pentest. Como é que é a sua rotina? Então, né, a rotina é assim, o que aparecer de demanda a gente está atendendo, né? A gente costuma, né, fuçar, o termo fuçar muito nos sites, então a gente tem uma rotina aí de testes a serem feitos aí todos os dias, né? A gente faz monitoramento de sistema, de URL, a gente trabalha com várias ferramentas. Tá, a rotina mesmo é observar o que está acontecendo na nossa rede, né? A gente fica ali o tempo todo observando os tipos de ataques que a gente sofre, né? As tentativas, na verdade, de ataque que a gente sofre, e observando ali até onde aquilo pode oferecer, de fato, um risco para a empresa, né? Então, a rotina está mais nessa parte ainda mesmo de monitorar, de observar o que está acontecendo, de fazer alguns testes também nas nossas plataformas, para a gente saber se está tudo certinho, se tem alguma vulnerabilidade, se algum risco aí possa ser iminente para a nossa empresa. Boa, boa. Aproveitando, você tinha mencionado lá em cima, né, a respeito de Blue Team e Red Team, para a pessoa que não sabe o que é isso, o que é Blue Team e o Red Team? Boa, legal essa pergunta. Então, né, Red Team a gente fala que é a galera que atua aí mais na personalidade dos atacantes, né? O Red Team ele vem aí para poder explorar mesmo a vulnerabilidade de um sistema sem ter muita informação sobre ele, né? Então, assim, o pessoal do Bug Bounty costuma fazer bastante isso também, né? Apesar de que é uma coisa bem diferente da outra. Mas o Red Team, ele tá mais próximo aí aos atacantes reais mesmo, né? Ele vai explorar falhas, vai explorar vulnerabilidades, né? Ele vai fazer o que um atacante de fato faz, só que de forma profissional, né? De forma, assim, a documentar, a notificar a empresa, né? Que existe uma falha, uma vulnerabilidade, para que a empresa possa corrigir aquilo ali e não venha sofrer nenhum ataque, né?
Já a galera do Blue Team é uma galera que trabalha mais para reforçar a segurança dentro da empresa, né? Do time de segurança da informação. Então, eles também têm técnicas aí de explorar os sistemas, mas eles têm mais informações, né? Eles têm um escopo, eles recebem aí toda uma instrução de como que aquele teste vai ser feito, de como que a empresa quer que a vulnerabilidade seja testada, que o sistema seja testado, na verdade, né? Para ver se acha alguma vulnerabilidade, apresentando aí soluções, né? De qual é a melhor forma de que isso não aconteça, como resolver esse problema. Então, é mais um lado, assim, de ataque e defesa, né? Um time para ataque e um time para defesa, mas ambos profissionais aí trabalhando de forma ética e dentro do escopo da legalidade das empresas. Aí. Perfeito. Aí, agora uma pergunta pinga-fogo. Como que você atua, como que você atua em ambos, né? Red Team e Blue Team? Então, né, o Red Team eu vou atuando aí, explorando as vulnerabilidades. A gente vai sem instrução, sem escopo, nem nada, mesmo vai com o conhecimento que a gente tem, utilizando as ferramentas que a gente tem. E ver o que tem ali, né, de vulnerável, o que pode abrir uma brecha ali para você fazer algum tipo de ataque, seja de SQL, seja um DOS, um DDoS, né, a gente explorando aí várias áreas. E a parte do Blue Team no mesmo momento que eu tento atacar, eu tento defender, né, então assim, se eu vejo uma falha de vulnerabilidade, eu sei como atacar aquela falha, eu preciso saber como defende daquela falha também. Ah, entendi. Então a gente vai entrando aí nos dois segmentos. Interessante isso. Como é que é a sua visão hoje sobre a área de cybersecurity? Cara, então, a minha visão é que é uma área que vai crescer ainda mais, né? Eu acho que faltam muitos profissionais qualificados e falta um pouco de oportunidade também para entusiastas, assim, né, como eu. Eu fui muito felizarda mesmo em ter a oportunidade, né, de compor aí um time de cibersegurança, até mesmo com pouco, assim, conhecimento comprovado, né, porque, como eu tinha dito antes, as certificações, elas foram sendo tiradas ao longo desses 4 meses, né. Então, assim, o que eu tinha a oferecer era a minha força de vontade e o conhecimento que eu tinha adquirido até então, né, assistindo vídeo, acompanhando, assim, né, lives da galera que faz bug bounty, né, acompanhando campeonatos de hackers também, eu acho que é muito interessante. E é isso. Oh, da hora, da hora. Inclusive, para você que tem interesse em bug bounty, por exemplo, eu entrevistei o Ataíde Júnior, se não me engano, o Ofja. Ofja! Isso, conhece? Conheço demais. Então, eu entrevistei ele, pô. Ele é gente boa. Já é ótimo, ele é fera Gente no bug boníssima. bounty. Ele é top. Já ele vi é um cara muito muitas foda. lives dele na Twitch aí de bug Sim, bounty. ele tem. Ele que eu comentei aqui no off, que é o jovem, né? Tem 26 ou 28 anos. É um cara que eu fiquei impressionado, assim, muito gente boa. O cara conhece bastante. E eu tive o Inspiração, prazer. ele é inspiração. Sim, ele foi recomendado pela Sandra, né? Que é uma inscrita do canal. E se tudo der certo, ela também vou ter o prazer de entrevistá-la também, porque é uma pessoa que tem uma visão, assim, né, que eu quero trazer, que é uma visão mais sênior do mercado e tal, e eu quero trocar ideia com ela pra ver, né, porque, pelo que eu entendi, ela quer muito entrar na área de cyber e tal, ela estuda bastante sobre isso, ela inclusive é aluna do próprio Ataíde, né, e eu quero entender como é a experiência dela e tal, enfim. Então, se tudo der certo, Sandra já tá feito o convite, tá feito o convite de novo aqui agora. Bora, de forma Sandra! Gravada. Boa! E é isso. Então, o link vai estar na descrição, né, pra quem tiver interesse em assistir aí o Ataíde, que na verdade foi a última entrevista, se eu não me engano, antes dessa, né? Mas de qualquer forma, vai estar aqui o link na descrição, tá? Qual que é a sua visão também aí sobre o profissional que atua com LGPD? Então, né, a LGPD veio chegando aí com tudo, né, nas empresas aí, aplicando sanções, né, bem pesadas e mostrando aí, né, para o cliente final, né, para o consumidor e a importância, né, de privacidade de dados. A visão que eu tenho é que, assim, né, a importância da LGPD, ela está sendo frisada, né, a todo momento aí para todas as empresas, em todas as redes de comunicações. Eu acho que o profissional aí capacitado, né, formado, que tenha um conhecimento em LGPD, ele pode trazer também um diferencial para dentro da empresa, né, para o modelo de negócio, para as áreas dentro da empresa, porque a LGPD, ela já foge um pouco da área de TI, ela entra mais para o ambiente corporativo.
Então, assim, para um profissional que ele tenha essa skill de conhecimento em LGPD, ele pode contribuir bastante para a implementação de uma área de segurança, ele pode ajudar aí no mapeamento de processos, né, e contribuir também para que a empresa ela esteja de acordo com a LGPD, né. Perfeito. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco. Não saia daí, tá acabando já, gente. Não saia daí, não. Valeu. Voltamos aí pro último bloco aqui, né, desse bate-papo, que tá interessantíssimo aqui. A Paula tem uma energia muito boa. Tá, Paula, olhando pra sua carreira como um todo, né, desde esse momento agora que você tá fazendo essa transição, para desde o começo da sua carreira, qual que foi o maior desafio na sua carreira? Cara, o maior desafio para mim foi encontrar a oportunidade certa mesmo, no momento certo, né, a gente tem que tentar várias vezes, né? A vida ela não é feita só de uma tentativa, né? Um fracasso não vai te limitar, não vai definir quem você é. Então, assim, o maior desafio foi encontrar mesmo a oportunidade certa, né? O momento certo. Eu acho que se eu não tive essa oportunidade antes é porque eu realmente não estava preparada para essa oportunidade antes, né? Então, eu amadureci esse pensamento para isso não me fazer desistir. E aí, quando eu encontrei a oportunidade certa, veio outro desafio, que é me crescer, né, nesse desafio, né? Agora que eu tenho essa oportunidade, eu vou crescer dentro dessa oportunidade. Então, assim, os desafios, eles são diários, né? Eles vão estar sempre presentes aí na nossa vida, principalmente em questão de estudo, de atualização, de ser um bom profissional, né? De mostrar o meu valor mesmo para as empresas, né? E é isso. Desafio todo tempo, desafio o tempo todo. Perfeito. E qual que foi o seu maior desafio na vida? Na vida? Cara, o maior desafio na vida foi eu acreditar em mim mesma. Oh, legal. Esse foi um desafio muito grande, né? A gente cresce aí com algumas limitações, né? Acho que todo mundo tem uns pequenos problemas da vida, assim. E eu criei uma barreira muito grande do não sou capaz de fazer isso. Legal. Então, o meu maior desafio foi passar por cima dessa barreira, né, e mostrar para mim mesma que eu sou sim capaz, e eu acho que você também é capaz, e todo mundo que está assistindo a gente é capaz. A gente tem que superar esse desafio aí, tentar e errar, e às vezes a gente vai fracassar, a gente vai dar vontade de desistir, mas se você tem um objetivo, é correr atrás mesmo, né, meter as caras aí e não desistir nunca. Interessante. Como é que foi essa parte de acreditar em você mesmo? Eu acho que 90% das pessoas têm isso, né? São algumas das crenças limitantes. Como é que você percebeu que você tinha primeiro, digamos assim, entre aspas, esse problema? E como você, assim, logicamente se você quiser falar, tá? E como você conseguiu, digamos que, quebrar essa crença de que você era capaz? Peraí, tá certo, né? Sim. Na verdade, você quebrou a crença que você não era capaz, né? Como é que você conseguiu quebrar a crença de que você não era capaz para hoje você olhar e falar, eu consegui vencer, nesse caso, essa crença? Então, eu percebi que eu tinha essa limitação quando eu falava assim, eu tenho vontade de seguir nessa área, né? Eu tenho vontade de estar nessa carreira, e os anos foram passando e eu não estava nessa carreira, entendi. né? Então eu falei assim, vamos parar e analisar o que tá de errado, né? O que eu não estou fazendo para chegar onde eu quero chegar. E aí eu percebi, o que eu não estou fazendo é não acreditar em mim mesma, né? Então vamos mudar esse jogo aí. Esqueci outra parte. Peraí. Você percebeu e o que você fez? Meio que você acreditou. Não, o cara respondendo, desculpa. Foi mal. E aí, quando eu percebi que eu tinha essa limitação, eu falei assim, poxa, vamos passar por cima disso, né? Vamos estudar. Eu comecei a conversar com pessoas da área que eu queria fazer parte, né? Assim, eu fui adquirindo conhecimento das pessoas e buscando oportunidades, né? Eu não desisti de achar a oportunidade que eu precisava. Entendi. Interessante. Bom, agora, para as pessoas chorarem de vez, tô brincando. O que te inspira? Cara, o que me inspira é continuar acreditando.
né? Eu acho que a inspiração ela não precisa ser uma coisa que ela é um final. A inspiração ela é aquilo que te move todos os dias, né? Então, o que me move todos os dias é eu chegar onde eu almejo chegar, né? E aonde eu almejo chegar? Num lugar onde eu não precise mais duvidar de mim mesmo. Então, a minha inspiração é continuar todos os dias aprendendo, conhecendo, entendendo e passando isso para frente, né? É muito importante a gente espalhar o conhecimento, né? Passar para as outras pessoas aquilo que a gente sabe. Eu tava pensando aqui na musiquinha subindo já, e eu continuar bonitinho. Alguma recomendação de livro, filme, documentário? Cara, então, qualquer filme que envolva hacker aí, eu acho que vale a pena assistir. Não se prendendo aí ao mundo de fantasias, né? Porque filmes são bem fantasiosos, mas eles passam assim, umas informações bastante importantes. De livros, eu leio muito Introdução ao Pentest, né? Livros que falam sobre sistemas operacionais, eu acho bem interessante. Então, assim, livros que falem sobre Linux, Windows, sistema do iOS, né? Tudo que envolva sistemas operacionais, redes, Pentest, que estão aí na área, né? Envolvidos com a área, eu recomendo ler. Não vou falar nome assim de livro, de autor, porque são tantos, mas a gente passa a listinha depois aí, deixa no chat pra galera conseguir acompanhar, porque eu me sinto culpada em citar uma boa referência e esquecer de outra boa referência, sabe? Então, entendi. E série, né? Tem várias séries aí famosas, tem a ai, não sei o nome daquela Mr. Robot, né? Que a galera fala, eu não tô assistindo Mr. Robot. É muito interessante assistir, eu assisti ela 2 vezes. Eu dei mais dormida, porque pensei, mas eu vou tentar assistir. Ela é bem interessante, assim, ela passa algumas informações da área técnica que, se você se atentasse mais ao conhecimento e não à fantasia da série, você consegue pegar umas informações bem legais. Eu acho que foi o pessoal, não tenho certeza agora, mas eu acho que foi o pessoal do Kali Linux que ajudou, né, na parte de entender, tipo, como funcionaria isso aquilo lá, pro mundo real e tal. Não tenho certeza. Mas um que eu gosto bastante, que é muito velho, é o Inimigo do Estado com o cara que bateu no outro cara, no Chris Rock lá, o Smith. O Smith. Com o Smith. É um filme, assim, é um filme velho, né, porque ele, se bobear, é 1900 e pedrada. Então, a tecnologia que ele mostra na época era quando o Google Earth aqui, eu acho que nem existia direito. E aí, o que ele mostrava, hoje você olha e você fala, caraca, isso aqui existe, né? Mas na época do filme não existia. E é interessante ver como que, em teoria, era um filme de ficção, que hoje você vê que é muita realidade. Assim, muita realidade, é verdade. Hora, assim, tem um com o Chris Hemsworth também, que é o Thor, que chama Hacker, o filme. Ele é bem interessante. O Thor? Tá. Ele tem uma pegada assim, bem interessante sobre engenharia social, ele é bem legal. Tem o do próprio Kevin Mitnick, aí são documentários, né? Tem aquele Julian Assange lá, da Wikileaks, tem o do próprio Edward Snowden, que, se não me engano, tem o próprio documentário dele, tem o filme dele, tem o Quinto Poder, tem um monte, assim. A lista é gigantesca, né? E tem muita coisa para vários segmentos, então, assim, né? Você fica perdido de tanto conteúdo. Agora, tem um filme horroroso que é do cara, se eu não me engano, que fez o Wolverine, que ele digita muito rápido, que ele salva uma mulher, uma coisa assim, uma mulher morena. Eu não lembro qual filme que essa mulher atuava, mas eu acho que ela tá amarrada, assim, que tem que digitar rápido pra hackear alguma coisa antes que matam ela. Uma coisa bem horrorosa. Isso eu não recomendo, não. Bem ficção. Bom, eu acho que ele tem 2 teclados. Não lembro agora. É uma coisa muito horrorosa. Mas enfim. Viagem. Bom, eu queria agradecer, né? A gente hoje recebeu uma pessoa que eu pessoalmente assim, né? Que eu não tive antes o prazer de conversar e tal, com calma. Fiquei impressionado com as habilidades, né? Para falar, tanto pela webcam, tanto para conversar. E eu acho que, assim, né? Tentando te vender de novo. Eu acho que você tem muito talento pra
para abrir o seu próprio canal no YouTube, para investir em trazer, né, a sua visão sobre a área de tecnologia e sua experiência também para as pessoas aí conhecerem um pouco mais de você, conhecerem um pouco mais aí do que você atua, enfim. Fico muito feliz de ter recebido você aqui. Espero que você volte mais vezes. Queria agradecer você também que ficou até aqui, né? E aí pedir para você que, se você gostou do canal, se inscreve, deixe seu like, né? Se você também gostou do podcast aí, siga a gente, né? Não sei como é que fala em todas as plataformas, mas se for no Spotify, é só clicar em seguir. E tem algumas perguntas que ficam escritas no Spotify, dependendo da data que você estiver vendo, né? Porque ela tem uma vida útil. E aí, se você puder compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, seus grupos aí, tanto de estudo quanto grupos de, enfim, né, os outros grupos também que você tá. E de novo agradecer a nossa convidada aqui, eu curti bastante, espero que você volte aí com mais novidades aí para estar falando com os nossos espectadores. E é isso, muito obrigado. Obrigada aí, galera que tá assistindo, que tá ouvindo a gente aí. Muito obrigada aí pelo convite também. Foi um prazerão participar aqui com vocês hoje. Obrigado. Então é isso aí, grande abraço, se inscreve no canal, deixa o seu like, ative o sininho, porque é importante também. E escreva no comentário o que você achou aqui, né? Se você tá nesse processo de transição, se você não tá, se você pretende atuar com Cybersecurity, enfim. Grande abraço e valeu. Alô, galera! Conheça os cursos e e-books disponíveis em meu site. Cursos organizados em formações que vão desde programação até forense digital. Acesse wesleyrodrigo.com.br/cursos.